Olá pessoal, sou o professor e advogado Leandro Muniz Corrêa, trabalho com vocês na matéria de Direito Penal e nesta aula exploraremos a culpabilidade penal. Estamos dentro do conceito analítico de crime, esse é o último dos elementos desta teoria tripartite de quem é adepto, né? A maioria hoje dos doutrinadores são, ainda existe uma escola minoritária que vê de outra forma, eu não vou nem explorar essa outra forma nesse momento que é para não confundir os senhores, então saibamos, conceito analítico de crime. Conduta típica antijurídica e culpável, ou fato típico ilícito e culpável. O ponto é, são esses três elementos, temos outras duas aulas nas quais já exploramos os outros dois elementos e vamos finalizar então o conceito analítico de crime abordando a chamada culpabilidade. Pessoal, conceito de culpabilidade, sempre iniciamos as aulas tratando de um conceito para saber do que estamos falando, a bem da verdade, e culpabilidade então trata-se do juízo de reprovação que recai sobre o agente que poderia agir de modo diverso, de acordo com o direito, mas não o faz. Então notem, nós não estamos falando mais da legislação, da tipicidade, do enquadramento, de encontrar essa conduta, aquilo que foi feito e verificar no texto da lei. A culpabilidade acaba sendo o juízo de reprovação. O que é um juízo de reprovação? Se tinha mesmo que ter feito isso dessa forma, será que você não podia ter feito de uma forma diversa? Se o direito fala para fazer A, por que você fez B? Então acaba sendo mais um juízo moral do que legal, a bem da verdade. Saímos um pouco dessa esfera puramente legalista. Vamos para além do direito nesse momento. Então culpabilidade é um juízo de reprovabilidade sobre o agente que poderia agir de modo diverso, basicamente. Possui uma tripla finalidade, pessoal. Olha a importância que se tem na culpabilidade, que reside na culpabilidade. Ela não é somente um elemento, que já é muita coisa, mas ela não é somente um elemento do conceito analítico de crime. Ela é fundamento da pena, vez que se o agente não é culpável, não pode ser apenado. Tome cuidado, pessoal, porque eu encontrei alguns doutrinadores que utilizaram, em vez de apenado, o termo punido, não pode ser responsabilizado e não é de todo correto, porque como nós veremos, o agente que não possui culpabilidade, ele não pode ser apenado. Não pode incidir sobre ele a pena, mas nós temos medidas de segurança, por exemplo, que poderiam. E isso acaba sendo uma responsabilização. Não obstante a medida de segurança tenha um caráter de cura, se é que a gente pode falar assim, eu vou utilizar o termo cura só para fugir da pena, só para fugir desse caráter retributivo de tem que prender, tem que punir. É mais para proteger mesmo, para reeducar, para reinserir através desta cura, mais do que simplesmente retribuir. Ele, além de fundamento da pena, pessoal, é um limite da pena, ou seja, a culpabilidade ela se presta a fundamentar a pena, a limitar a pena, pois de acordo com o artigo 29, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Ou seja, a culpabilidade, o juízo de reprovabilidade, o quão envolvido você estava, o que você fez, isso vai ser verificado também como um limitador da pena. Então, ela vai fundamentar a pena, pois se não tiver o elemento do conceito analítico de crime e culpabilidade, não há crime, você não vai poder nem ser punido por isso. Ela limita a pena, pois depois que verificado tudo, vamos punir mesmo? Tá, aí na hora de computar a pena, de calcular a pena, bom, tem que verificar aí a medida da culpabilidade, até onde ele é responsável, até onde ele agiu. É o mais vinculado à individualização das penas. Por fim, ele é ainda uma graduação da pena, pessoal. Pois no artigo 59, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima, conforme seja necessário o suficiente para a reprovação do crime. Então, o juiz, atendendo à culpabilidade, verificará as penas aplicáveis dentre as cominadas. 2. A quantidade da pena. Pessoal, leitura do artigo 59. O juiz, atendendo a culpabilidade, lá em cima, atendendo a culpabilidade, verificará as penas aplicáveis e a quantidade da pena. Olha o tamanho da importância da culpabilidade, então. Fundamenta, limita e gradua a pena. Elementos da culpabilidade. Mais uma vez, partindo daquele pressuposto que o direito penal é divisão dentro de divisão dentro de divisão, nós temos como elemento a imputabilidade. O que é imputabilidade, professor? Já ouvi falar isso na faculdade. É a capacidade, possibilidade. Por que capacidade e possibilidade? Capacidade sob a perspectiva do agente, possibilidade sob a perspectiva do Estado juiz, da persecução penal.
Então, é a capacidade e possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade penal por determinado fato. Então, a imputabilidade é a capacidade ou a possibilidade que se tem de falar: ei, filho, eu vi que você fez. Eu estou vendo o que você fez e agora você vai ser responsabilizado por isso. Você pode ser responsabilizado por isso? É o que nós verificaremos quando da análise da imputabilidade, mas basicamente é dizer: é capaz e possível que responsabilizemos essa pessoa por o que ela fez? Potencial consciência da ilicitude, que é o segundo elemento da culpabilidade, pessoal. É a possibilidade de conhecimento do agente do caráter injusto de sua conduta. Professor, como assim? Quer dizer que a pessoa pode cometer o crime e não saber que está sendo injusta? Quer dizer exatamente isso. A potencial consciência da ilicitude, quando excluída, se trata exatamente dessa situação de que o agente não sabia o que estava fazendo, ou melhor, não sabia que era crime, que era proibido o que ele estava fazendo. Terceiro elemento da culpabilidade, exigibilidade de conduta diversa, pessoal. Trata-se de oferir-se no momento da conduta típica, era exigível o comportamento distinto do agente. Como assim, professor? Não dá para entender o que está escrito dessa leitura. Realmente, o que nós estamos falando é: você cometeu um crime, certo? Certo. Como é que foi isso? Em que situações você estava? Era possível pedir que você exigisse de outra forma naquele momento? Ou qualquer pessoa no teu lugar faria a mesma coisa que você fez? É isso. Trata-se disso. De você se colocar no lugar do agente e verificar se realmente o Estado poderia exigir e esperar conduta diversa daquela que foi efetivamente realizada. Entendeu? Entenderam? Vamos então passar às excludentes da imputabilidade, que é o primeiro elemento. Falei para vocês que a imputabilidade é a capacidade e possibilidade de se responsabilizar alguém por um fato criminoso, certo? Certo. E o que exclui, professor, então, essa imputabilidade? Artigo 26, 27 e 28, leitura obrigatória. Dá um pausezinho, abre ali o artigo, faz a leitura, volta para a aula que vocês vão voltar com muito mais propriedade, muito mais envolvidos com o tema. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Pessoal, esse é o primeiro excludente da imputabilidade. Nós chamamos inimputáveis aqueles que têm o desenvolvimento mental que impossibilitem ele, ou que tenham um retardo mental, que retirem completamente a capacidade de discernir, de entender esse caráter ilícito da conduta, de saber o que está fazendo. E se você tem uma capacidade reduzida só, e se eu sei mais ou menos o que eu estou fazendo, aí eu vou ser chamado de semi-imputável. Discernimento, pessoal, é o elemento que é avaliado aqui. Não basta o caráter biológico. Professor, como assim? Vai falar de medicina agora? Grey's Anatomy? Não necessariamente, pessoal. O que eu estou dizendo é, não basta que você tenha uma doença mental para que você seja inimputável. Isso é um caráter biológico. Olha, eu tenho uma doença, biologicamente falando, sou inimputável. Não. Nós temos que verificar, psicologicamente falando, se você não tem o discernimento. Se essa doença é capaz de retirar a possibilidade de você entender o caráter ilícito da sua conduta. Menoridade, pessoal. E menoridade absoluta, menor de 18 anos, não é considerado imputável. Há uma discussão gigantesca no Congresso, desde alguns fatos que tomaram uma repercussão social gigantesca de crimes cometidos por menores, ou melhor, atos infracionais, porque esses menores não cometem crimes. O ponto é, ainda se tem que menor de 18 anos é inimputável, não podendo responder, então, criminalmente, não podendo ser aplicada esta pena por ser inimputável. Embriaguez completa, fortuita ou de força maior. Pessoal, se vocês assistiram a aula há muito tempo ou há pouco tempo, enfim, devem recordar que nós, num exercício na nossa aula, na exclusão da conduta, lá no fato típico, tinha uma alternativa que dizia que a embriaguez completa, fortuita, era uma das causas que retiravam a conduta, que excluiria a conduta do agente. E não. Esta embriaguez, então, é um excludente da culpabilidade. Pessoal, excludente de potencial consciência da ilicitude, que é esse nosso segundo elemento. Vimos a excludente de imputabilidade, primeiro elemento da nossa culpabilidade. Eu acho necessário que a gente faça umas pausas
para nos nortearmos geograficamente, até estranho falar isso, mas para que verifiquemos aonde estamos, dentro do direito penal, porque a gente acaba entrando em classificação, subclassificação, às vezes fala, cara, não sei o que eu estou fazendo, vou abrir meu Facebook, e aí se perde na aula. Para evitar que isso seja feito, vamos lá, nós estamos falando do conceito analítico de crime, teoria analítica de crime para outros professores, enfim. Dentro do conceito analítico de crime, nós temos 3 elementos, que são os elementos do crime: fato típico, antijurídico e culpável. A culpabilidade, esse fato culpável, é o último dos elementos, é o que nós estamos agora explorando, estudando. Dentro dessa culpabilidade, nós temos mais elementos. Dentro da culpabilidade, nós temos a imputabilidade como sendo, então, esses elementos que nós estamos verificando nas excludentes. O que retira a imputabilidade do agente? Se ele tem que ser imputável para poder ser responsabilizado, o que é que retira essa imputabilidade? E aqui nós tratamos a doença mental, menoridade e embriaguez. Agora nós vamos para o segundo elemento, que é a potencial consciência da ilicitude. O que retira a potencial consciência da ilicitude? Pessoal, erro de proibição inevitável. Teoria do erro, professor, eu estudei mais alguma coisa, eu lembro exatamente, erro de proibição, teoria do erro, retira essa potencial consciência da ilicitude, o que segundo o artigo 21 dispõe. O desconhecimento da lei é inexcusável. Pessoal, eu não posso cometer o crime e falar, poxa, eu não sabia que era crime, eu não sabia que na tua lei estava escrito isso. Isso é inexcusável, é desculpável. Você não pode utilizar isso como fomento para respaldar uma defesa dizendo que não cometeu o crime porque não sabia que eu era. Mas, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Olha que interessante. O que nós estamos falando é que você não pode alegar que não conhece a lei. Mas, em algumas situações, realmente é razoável que a pessoa não conheça. Essas são as situações do erro inevitável, invencível, como alguns doutrinadores preferem utilizar. Mas o ponto é, o índio, que é o exemplo que eu vou dar aqui na sequência, que nunca teve contato com o homem branco, você acha que ele pode ser responsabilizado? Se ele não conhece a nossa legislação, alguém que vem de outro país onde a maconha é legalizada e acende um cigarro de maconha na praça pública e é reprimido por isso, vocês acham que essa pessoa sabia que era, se no país dele é normal? Um morador dos Estados Unidos que vem para cá, compra uma arma e sai armado na rua porque na sua cidade, no seu país, o porte de arma de fogo é legalizado, é obtido de uma forma facilitada. A pessoa não veio para cometer o crime, não sabe que é crime e o pior, ela desconhece aquela conduta como sendo criminosa porque no contexto social no qual ela está inserido não é crime. Isso é o erro inevitável acerca da potencial consciência da ilicitude. E aqui eu trago para vocês que avalia-se o conhecimento profano e a possibilidade do agente conhecer o caráter. Isso é conhecimento profano, pessoal. É aquele homem médio. O que o homem médio tem como sendo lícito e ilícito? Ah, o homem médio sabe que matar é errado. Opa, então ninguém pode falar que pode matar alguém sem saber que é crime. Ninguém pode vir aqui e dizer para mim que não sabia que era crime. Porque pelo caráter de homem médio, é natural que se entenda como sendo incorreto matar. Tá, mas e se a pessoa tem uma cultura de outro país ou de uma região que é completamente diferente, afastada desse nosso contexto legal, desse nosso contexto de ordenamento jurídico, e lá se mata? Como é que você pode dizer que essa pessoa entra nesse caráter do homem médio? Não pode. E é isso que é a análise do conhecimento profano. Excludente, pessoal, da exigibilidade de conduta diversa. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punido o autor da coação ou da ordem. Então, neste caso, não há que se falar em exigibilidade de conduta diversa, porque o agente que age em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível aquele que ordenou, aquele que realmente emite a ordem e diz, quero que você faça. Mas, professor, se um militar, por exemplo, manda que o seu subordinado mate alguém, ele pode ir lá e matar só porque ele tem uma ordem? E aí ele vai falar que cumpriu ordens? O Tribunal de Nuremberg foi assim, né? A grande defesa foi, nós só estávamos cumprindo ordens. O ponto é, a ordem, pessoal, essa obediência estrita, tem que ser uma ordem não manifestamente ilegal. Não pode estar na cara que é errado o que mandaram você fazer. Tipo, poxa, você não sabia que matar alguém era errado, cara? Você não desconfiou que você não deveria fazer isso? É disso que nós estamos falando. Então, coação moral irresistível. Trata-se da ameaça
que compele o agente à prática delituosa sob pena de sofrer mal maior. E a obediência hierárquica, a ordem não manifestamente ilegal. Ordem não manifestamente ilegal, acho que está tranquilo, né? Recebeu a ordem, se não parecer ilícita, tá tudo bem. Tá, professor, dá um exemplo de ordem que não parece ilícita. Bom, imagina a situação em que um agente subordinado de um outro funcionário público, nesse caso os militares é mais fácil, porque ordem e hierárquica, você acaba conseguindo ilustrar bem essa relação de subordinação e de ordem. Imagina que esse agente manda que o seu subordinado leve um envelope, então, que contém uma série de ofensas e tudo mais ao capitão. E aí, quando o subordinado abre esse envelope, ele olha e fala: capitão, eu não posso falar isso do outro capitão, não posso entregar isso aqui. Não, mas o outro capitão está sendo excluído, e sendo excluído é necessário que isso aqui seja publicado num boletim interno. Porque isso ele fez, a bem da verdade, então isso tem que ser publicado. Haja vista a necessidade de que se dê conhecimento público da nossa guarnição militar do motivo deste outro militar estar sendo excluído, então. Aí o subordinado soldado escuta um monte de palavra bonita e fala: eu sei que tem que sair tudo mesmo publicado, então é isso aí mesmo. E leva, entrega, é publicado, toma-se então conhecimento de uma série de ofensas, muitas delas inverídicas. Nós podemos falar que esse soldado que cumpriu a ordem tem que ser punido? Não. Como assim não tem que ser punido? Não pode ser punido, pessoal. Porque não era manifestamente ilegal a ordem, foi justificada e a justificativa pareceu correta. Então, nesse caso, ele estaria sob o manto da excludente da exigibilidade de conduta diversa. Tá, professor, e a coação moral irresistível? Esta é aquela situação em que o agente é ameaçado e a ameaça é tamanha que você se vê obrigado a fazer aquilo que estão mandando. O exemplo clássico da doutrina: gerente de banco. Pega uma família desse gerente para refém, mandam foto no celular dele com uma arma na cabeça da esposa chorando, filhos amarrados no banheiro e falam: ou você abre a porta do banco, retira o dinheiro e coloca do lado de fora, para que a gente só passe buscar e saia correndo, ou então tua família vai sofrer um mal maior aqui. Você pode exigir que essa pessoa tenha outra atitude que não é de atender a esse comando, a esta ameaça? Não. Então é por isso que coação moral irresistível é um excludente da exigibilidade de conduta diversa. Aqui um outro parênteses, pessoal: coação moral irresistível exclui a exigibilidade da conduta diversa, que é um elemento da culpabilidade. Então, relacionando, coação moral irresistível exclui culpabilidade. Coação física irresistível exclui conduta, que é um elemento lá do fato típico. Então nós temos fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do fato típico, um elemento é conduta. A coação física irresistível a exclui. No terceiro elemento, culpabilidade, nós temos exigibilidade de conduta diversa. Dentro da exigibilidade de conduta diversa, a coação moral irresistível a exclui, quebrando então a culpabilidade. Consegue entender a diferença? Quando eu falo em coação irresistível, tá, que coação? Se for moral, exclui a culpabilidade. Se for física, exclui a conduta lá no começo. Isso cai em concurso, isso também é bem interessante para a prática do direito no dia a dia. Inexigibilidade de conduta diversa, pessoal, é uma causa supralegal da exclusão da culpabilidade. Assim como o consentimento do ofendido na ilicitude, na antijuridicidade, não está disposta no código, não está transcrita, não existe no ordenamento jurídico a inexigibilidade de conduta diversa como sendo uma causa excludente. Porém, já se aceita nos tribunais, através da nossa jurisprudência, e também a nossa doutrina trabalha pacificamente com essa possibilidade. Digo para vocês, trata-se de causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Surge na Alemanha em 1897 e marca-se pela situação em que não se pode exigir conduta diferente daquela praticada. Vou dar um exemplo que é o do surgimento, pessoal. Em 1897, aconteceu de um cocheiro estar cuidando dos cavalos e o dono de uma carruagem fala: cocheiro, quero que você amarre esse cavalo aí para ele me levar lá porque o outro cavalo está cansado demais. Aí o cocheiro fala: senhor, esse cavalo aqui é temperamental, o bicho é ruim, eu acho melhor não porque ele não está treinado ainda. Cocheiro, se você não amarrar esse cavalo imediatamente, você está na rua, pode procurar outro emprego. Bom, nesse caso então o senhor manda. Ele vai, amarra o cavalo. Quando a carroça então sai do local onde estava parada, o cavalo já sai disparado, arranca, e essa carroça então acaba batendo num transeunte.
atropelando, se é que a gente pode chamar atropelo de carruagem, né? Mas atropelando esta pessoa que tem então uma fratura exposta na rua. Há o cometimento do crime de lesão corporal. Este cocheiro é chamado a responder e a decisão, a sentença, reconhece que naquela situação em que ele avisa e que ele tem o emprego dele colocado em xeque, não se podia exigir outra atitude dele que não a de atender a ordem e realmente amarrar o cavalo. Consegue entender, pessoal? É disso que se trata. Naquela situação, eu não posso pedir que você faça outra coisa que não aquilo que você fez. Porque realmente é razoável ter atendido, ter cometido, ter praticado, ter feito o que você fez. Aqui eu trago uma breve diferença em estado de necessidade. O estado de necessidade, pessoal, existe uma dupla divisão. É incrível, né? Porque tem tanto argumento, tanto termo, tanta nomenclatura para ser utilizada e o direito penal utiliza nomenclaturas similares que acabam criando uma certa confusão. É assim na coação física irresistível, coação moral irresistível, e agora é assim no estado de necessidade justificante para o estado de necessidade exculpante. Exculpante, pessoal, é um termo que é análogo, que serve para exclusão de culpabilidade. Então, causa exculpante ou causa exclusão, causa que exclui a culpabilidade, são a mesma coisa. Assim como nós temos justificante ou excludente de antijuridicidade, nós temos exculpante ou excludente de culpabilidade. O estado de necessidade justificante é aquele no qual o bem jurídico de menor valor é sacrificado para proteger um bem jurídico de maior valor. Dei para vocês o exemplo daquele crime de dano no qual eu arranco o portão de uma casa, quebro o muro para colocar esse portão num lago porque tem uma criança se afogando e a criança consegue então subir no portão e se salvar. Dano, patrimônio é o bem jurídico. Vida era o bem jurídico da criança que eu protegi. Patrimônio, vida. Isso é um estado de necessidade justificante. Exclui então antijuridicidade e ilicitude, o outro elemento do crime. Tá, mas e se o bem jurídico que você sacrificar for maior? Aí nós temos que ver a situação. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu estou estacionando meu carro e aí o freio de mão arrebenta. Eu piso no freio, estou sem freio, meu carro está descendo uma ladeira e lá embaixo está meu filho brincando. Meu filho brincando, jogando buliquinha e tal com o irmão dele. E aí eu desesperado, vendo que isso vai acontecer, desvio o carro e bato numa família que estava sentada vendo as crianças brincarem. Acabo atingindo 5 pessoas, 2 delas vêm a falecer, as outras 3 ficam gravemente feridas em decorrência do impacto, do choque com o meu veículo. Notem, eu tenho 2 bens jurídicos vida dos meus filhos e tenho 5 bens jurídicos vida, dos quais 2 foram realmente atingidos e 3 integridades físicas que foram atingidas. Então é até estranho pensar assim, pessoal, mas coloque numa balança. 2 vidas e 3 lesões corporais, 3 integridades físicas atingidas. Vejam que, de fato, o bem jurídico protegido é menor. Mas nesse caso, alguém pode pedir que um pai não proteja o seu filho simplesmente porque tem mais vidas do outro lado da rua? Alguém pode pedir que um pai, agindo então em defesa da vida dos seus filhos, optasse por outra atitude que não a de fazer o que fosse possível, independente dos resultados? É disso que se trata. Isso é a inexigibilidade de conduta diversa. Essa é a excludente supralegal de culpabilidade e esse é o estado de necessidade exculpante. É o estado de necessidade que, por ter um bem jurídico atingido de maior valor que aquele que se evitou o sacrifício, que aquele que eu busquei proteger, vai excluir a culpabilidade. A antijuridicidade não. A antijuridicidade ela é excluída pelo estado de necessidade justificante, que é aquela outra situação. Agora, quando eu atingi um bem jurídico maior do que o que eu protegi, mas que nesse caso eu, na qualidade de pai, não podia fazer outra coisa que não isso que eu fiz, nós estamos falando de que não há que se falar numa reprovabilidade. Não há que se falar em um juiz dizendo: então, Leandro, nesse caso, você atingiu mais bens jurídicos, vai ter que ser preso. Eles falam: mas excelência, você no meu lugar, se fosse teus filhos, o que você faria? Você iria proteger teus filhos ou iria proteger a vida de outras pessoas? Que eu nem atingi propositalmente, eu simplesmente desviei o carro e acabei atingindo. Pois bem, nesse caso eu acho que eu faria a mesma coisa que você fez. Isso é inexigibilidade de conduta diversa. Você não pode exigir que eu tivesse outra conduta. Beleza?
Questões de provas, pessoal, vamos finalizar essa aula, então, o último elemento do nosso conceito analítico de crime, com algumas questões a título de massificar, de materializar ainda mais esse conhecimento, esse conteúdo que nós exploramos no decorrer da aula de hoje. Questão número 1. O agente, autor de um delito, que no momento da prática delituosa possuía reduzida capacidade de discernimento, face a uma doença mental, é classificado como imputável, inimputável, semi-imputável, a este aplica-se medida de segurança ou nenhuma das anteriores. Mais uma vez, pessoal, atenção para aquelas afirmativas que são corretas, mas que não é o que se está perguntando. Isso é um problema. Tem muitos alunos que chegam, professor, errei a questão, aí você vai verificar, está certa a afirmativa, mas não está certa como resposta, porque não é isso que se perguntou. Se eu pergunto para vocês, pessoal, quanto é 2 mais 2? Aí está no resultado. 3 mais 3 é igual a 6. E você responde isso? Está errado, porque não foi isso que eu perguntei. No direito não é diferente. Aqui eu quero saber se esse agente que possuía uma capacidade reduzida de discernimento em decorrência de uma doença mental é classificado como imputável? Não, né, pessoal? Imputável é aquele a quem a gente pode responsabilizar, pode imputar, pode direcionar a responsabilidade penal. Nesse caso, estaria incorreta, então. Inimputável, pessoal, inimputável é aquele que não tem capacidade. É aquele que não possui discernimento. Então, no exercício, está dizendo reduzida capacidade. Então, por ser reduzida, não há que se falar em inexistência. Inexistência seria inimputável. Por ser reduzida, nós temos o semi-imputável, pessoal. Semi-imputável, alternativa C, seria correta, então. D, a este aplica-se medida de segurança? Pode ser que sim. Pode ser que aplique-se medida de segurança, pode ser que se aplique uma redução da pena, mas não há que se falar nesta afirmativa como sendo a resposta, porque não é o que se perguntou. E nenhuma das anteriores também está incorreta, porque a resposta certa está dentre as alternativas. Questão número 2, pessoal. A medida de segurança imposta ao inimputável incorre na chamada condenação imprópria, condenação sumária, antecipação da execução da pena, absolvição imprópria ou absolvição própria. Nós não tratamos disso especificamente, então a questão, o exercício já vem para nós massificarmos e entendermos o que estamos falando. A medida de segurança imposta, pessoal, notem que acaba sendo uma espécie de sanção. Não obstante não seja a pena com esse caráter retributivo que a população tanto anseia, tanto gosta, não estamos a deixar a pessoa livre, a absolvê-la de maneira pura, de maneira própria. Está havendo sim uma espécie de sanção, que é, você vai ser internado, você vai ter uma medida de segurança, que pode ser ambulatorial, pode ser um manicômio no hospital, mas haverá uma responsabilização. Então você vai estar sendo absolvido. Em relação à pena, não há que se falar na sua aplicabilidade, mas a aplicação dessa medida de segurança enseja a chamada absolvição imprópria, que é, será absolvido em relação à pena, mas impropriamente. Por quê? Porque vai ter uma consequenciazinha assim. Você vai responder por essa medida de segurança assim, assim, assado. Entenderam, pessoal? Então, condenação imprópria, não. Condenação sumária, não. Antecipação da execução da pena, é o que está se discutindo muito, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, diante da Lava Jato, mas não. Absolvição própria, não. A absolvição própria é aquela que fala, não fez, realmente não deve ser punido por isso, por não ser o autor, por não existir materialidade, enfim. A absolvição própria é esta. A imprópria é aquela, não fez, não pode ser apenado, mas tem uma medidazinha de segurança aqui esperando você. Seria a nossa resposta certa D. Terceira, pessoal. O índio que nunca possuiu contato com a civilização e pratica crime ambiental ao extrair planta preservada não deve ser punido ante a ausência do elemento da culpabilidade. Olha, já foram aqui benevolentes em falar para vocês que é um elemento da culpabilidade. Poderia ter dito simplesmente ante a ausência do elemento, e aí se não falasse qual dos elementos do crime, do conceito analítico de crime, seriam muito mais as opções. Como falou em culpabilidade, nós já reduzimos esse nosso quadro. A. Inexigibilidade de conduta diversa. B. Inimputabilidade. C. Coação moral irresistível. D. Potencial consciência da ilicitude. E. Erro de proibição inevitável.
Pessoal, não existe examinador benevolente. Então, não obstante ele tenha dito aqui a culpabilidade, você nota que existe uma pegadinha muito fácil aqui de vocês incorrerem no erro e perderem esse ponto, ou na prática mesmo de acabar pleiteando em defesa do seu cliente, ou pleiteando na acusação, quando do Ministério Público, com base num elemento que não é o correto. Digo para vocês, inexigibilidade de conduta adversa. O índio que arrancou uma planta que era considerada de preservação e que não poderia ser arrancada, incorrendo então na prática de um crime ambiental, ele está praticando uma conduta que não se podia esperar outra dele? Não. Você até poderia forçar um pouco a defesa nesse sentido, falar que é para subsistência, que não se poderia esperar que alguém que não reconhece a ilicitude fizesse outra coisa, mas não é essa a alternativa. B. Inimputabilidade. O índio de maior idade, ele é deficiente mental? Nem se falou aqui. Então a gente considera ele imputável. A regra é ser imputável. Então também não. Coação moral irresistível. Alguém falou, índio, ou você arranca essa planta ou eu vou tacar fogo na tua oca? Ninguém falou nisso. Então, mais uma vez, não. Potencial consciência da ilicitude e erro de proibição. É aqui que está, pessoal. A pergunta diz, ele não pode ser punido ante a ausência de qual elemento? Qual elemento? O elemento da culpabilidade é a potencial consciência da ilicitude. Esse é um dos elementos. O erro de proibição inevitável é o que fez o índio. É o que fez com que o índio cometesse esse crime. Só que eles não estão pedindo qual é a causa exculpante. O exercício não pergunta qual é a excludente. O exercício pergunta qual é o elemento. E é aqui que está a pegadinha. Porque mostra a situação toda te direcionando a entender que o índio incorreu no erro de proibição inevitável. Pois no contexto social no qual ele estava inserido, não se era possível entender o caráter ilícito da conduta. Mas o que se exclui com essa causa exculpante? A potencial consciência, que é o elemento. Sendo o elemento a questão busca isso, o elemento, a potencial consciência é a resposta. E o erro de proibição, não obstante esteja diretamente ligado com o que fez este índio do nosso enunciado, não seria a resposta correta. Beleza? Pessoal, aquela revisãozinha de término de aula, só com as palavras-chave para servir de gatilho mental para diante de uma eventual procura do material ou busca para um estudo mais pragmático e véspera de prova. Vamos lá, culpabilidade. É o juízo de reprovação que fundamenta, gradua e limita a pena. Para vocês lembrarem a importância, fundamenta, gradua e limita a pena. Imputabilidade, pessoal. Doença, desenvolvimento incompleto ou retardado, menoridade, embriaguez completa e involuntária. Imputabilidade é a possibilidade e capacidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática criminal. E quais são as excludentes, professor? Doença, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, menoridade, embriaguez completa e involuntária. Isso retira a imputabilidade do agente, que se torna inimputável quando da inexistência de discernimento e se torna semi-imputável quando da redução desse discernimento. Potencial consciência da ilicitude. Erro de proibição inevitável. Acabamos de conversar sobre isso nesse nosso último exercício. Trata-se da situação em que não se era possível ter o conhecimento de que a prática daquela conduta era considerada crime, através daquele juízo profano e através daquele contexto social no qual se insere a pessoa. Exigibilidade de conduta diversa, pessoal, é aquela previsão que nós temos de que deve o juiz, ao avaliar o caso concreto, verificar se poderia ser exigido que o agente atuasse de forma diversa àquela efetivamente realizada. Coação irresistível e obediência hierárquica são as causas que excluem a exigibilidade de conduta diversa. Lembrando, coação moral irresistível, pois a coação física exclui a conduta do primeiro elemento, fato típico, que não estamos vendo nessa aula, e a obediência hierárquica tem que ser a ordem não manifestamente ilegal. Beleza? Como causa supralegal ainda temos a inexigibilidade de conduta diversa, vimos o estado de necessidade justificante e exculpante, que é aquela diferenciação entre o bem jurídico sacrificado ser de menor ou maior valor, e por fim, então, entendemos que está dada a aula, que todo mundo aqui tem conhecimento satisfatório para a resolução de questões para operar o direito e vislumbrar agora o conceito analítico de crime de uma forma mais completa. Beleza? Pessoal,
Agradeço mais uma vez a preferência e a atenção de todos vocês. Peço que se inscrevam no canal da CUTI, aulas de Direito Penal, que são as melhores que existem. E as demais aulas, das matérias que não são tão legais assim, mas também tem ótimos professores. Se vocês possuem empatia ou têm necessidade de estudo, contem sempre com a gente. Procure o professor nas redes sociais, eu respondo vocês. Uma necessidade de ajuda em relação ao trabalho de conclusão de curso, como eu sempre digo, artigo ou algum caso concreto que se tenha dúvida na prática, para quem já eventualmente está advogando, estagiando, vocês vão ter um retorno meu também. Feito? Um abraço a todos e ótimos estudos.